Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na tua presença gloriosa, Senhor. Te louvamos, ó Deus, amado e eterno, pelo dom da vida, por mais uma noite que nos concedeste para repouso. Nos concede um dia de paz, de tranquilidade, de gozo na tua presença. Trabalhe em nossas vidas, fale conosco nesta manhã, Senhor, pois precisamos a cada momento das orientações de ti. Amigo Espírito Santo, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender a palavra e possamos aplicar em nossas vidas. Nos tem nas tuas mãos o poder, ó Pai, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler aqui o Evangelho de Jesus que você escreveu, Lucas, capítulo 21. Como sempre, nós sabemos que existem várias histórias dentro de um capítulo. Aqui nós vamos falar sobre a oferta da viúva. Jesus fala de acontecimentos futuros e Jesus ensina diariamente, porque tem dentro deste capítulo. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições. E eles colocavam as contribuições na caixa de oferta. Então, uma viúva pobre veio e colocou duas moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhe digo a verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Jesus conhece muito bem o coração daqueles que contribuem com tudo que tem e aqueles que apenas contribuem com o que sobra. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então perguntaram: mestre, quando isso tudo acontecerá? Qual sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e afirmando: chegou a hora. Mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas começam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis, governadores, e essa, contudo, será a sua oportunidade de lhe falar sobre mim. Mais uma vez lhe digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei a palavra certa e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá, e pela perseverança que obterão a vida. E quando viverem em Jerusalém, cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade, pois aqueles que serão os dias da vingança e as palavras proféticas da Escritura se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles que as grávidas, para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra
Que terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra. As nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Em seguida, deu-lhes esta ilustração. Observe a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. E eu lhe digo a verdade: esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenha cuidado, não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixe que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Todo dia Jesus ia ao templo ensinar e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo a falar. Interessante, né, que este capítulo ele fala justamente dos acontecimentos atuais, do que está acontecendo no mundo. E nós sabemos que tudo que está acontecendo é a vinda de Jesus que está se aproximando. E a gente sabe que Jesus está prestes a voltar. E precisamos estar vigilantes, precisamos estar olhando para o Senhor, crendo plenamente em tudo aquilo que Ele tem determinado e aquilo que o Senhor já tem falado conosco. Nós precisamos ter este entendimento, esta compreensão de tudo que está acontecendo. Então, veja aqui. O nosso tema hoje é fidelidade no presente e esperança no futuro. Eu já cansei de falar aqui, que tudo que a gente faz aqui vai refletir na eternidade. Então, tudo que acontece em nossas vidas reflete na eternidade. Aqui, tudo que a gente faz aqui vai refletir lá. Então, nós precisamos entender isto que nós estamos a falar. E muitas vezes aqui a instruir dentro da palavra, que a palavra nos diz. Então, estamos vivendo em tempos de certezas, mudanças rápidas e instabilidades. Muitos estão preocupados com o amanhã, outros vivem presos ao materialismo e às aparências. Neste capítulo, Jesus nos convida a olhar além das circunstâncias visíveis e nos posicionar com fidelidade no presente e esperança no futuro. Então, o Lucas, capítulo 21, é um texto profético, mas também pastoral. Alerta, consola e ensina. Jesus fala de sinais do fim, mas começa com uma cena simples e comovente, a oferta de uma viúva. A partir dessa mulher, ele nos ensina como viver hoje, enquanto aguardamos o que virá. Nós precisamos entender isto, né? Nós estamos aqui de passagem. Nós sabemos que todos os acontecimentos que têm acontecido, nós temos visto que
as coisas têm, cada dia tem ficado pior. E aí eu digo sempre, às vezes alguém olha assim e diz, não, não diga isso, mas as coisas não vão melhorarem como a gente quer, de maneira nenhuma. Elas ficam simplesmente, as situações, elas ficam de uma maneira que a gente aprende a suportar, mas as situações às vezes são insuportáveis, e nós precisamos ter essa compreensão que Jesus está voltando, que tudo está se cumprindo. A palavra do Senhor, ela está se cumprindo dia a dia. E nós precisamos, a cada dia, estar alerta, pronta, sabendo que Jesus vai voltar a qualquer momento. A qualquer momento, Jesus estará voltando. E eu e você precisamos estar preparados, porque nós não sabemos a que hora Jesus voltará. Aí, o primeiro ponto diz a oferta da viúva pobre, que está em Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Que fala sobre a generosidade que toca o coração de Deus. Jesus observa os ricos colocando grandes valores no gasofilácio, mas se impressiona com a atitude de uma viúva que deposita duas moedas ali, pequena, e tudo que ela tinha. Ela não era algo que estava sobrando, era algo que ela só tinha. Ela estava dando de tudo que ela tinha. Era a única coisa que ela tinha para dar. E assim, Jesus estava vendo a atitude daquela mulher e também estava atentando para o seu coração. Porque o Senhor, primeiramente, ele olha para o coração do ofertante e depois para a oferta. Tem pessoas que acham que o Senhor olha primeiro para a oferta e depois para ele. Não, o Senhor vai me ver por causa da minha oferta. Não. Primeiramente, o Senhor atenta para o coração, para ver a sinceridade do ofertante, ver se realmente há um louvor dentro do coração do ofertante e depois atenta para a sua oferta. Então, o que o Jesus estava fazendo ali era atentando para o coração de cada um. E ele sabia que os ricos estavam dando do que sobrava, mas ele sabia que aquela mulher só tinha aquelas duas moedas pequenas. Ele sabia disso. Então, porque o Senhor atenta primeiro para o ofertante e depois para a sua oferta. Nunca é o contrário. Para o Senhor, o importante somos nós. Você é importante para o Senhor. E depois, a sua oferta que você oferta. Porque ele vai ver se dentro do seu coração existe soberba, se existe um coração disposto a ofertar, se aquilo ali é feito de coração, se aquilo ali realmente você não colocou o seu coração na oferta que você está dando, vamos dizer assim, poxa, eu poderia dar menos, né? Então, tudo isso o Senhor, ele observa, ele vê, ele contempla. Então, primeiro ele olha para o ofertante e depois para a sua oferta. Para Deus não importa o tamanho da oferta. O importante para Deus é o que o coração realmente representa, mostra naquele momento. Se existe uma gratidão, se existe realmente uma entrega verdadeira, isso é que para ele é o que é importante. Então, entenda isso. Por isso que a palavra do Senhor, em outras passagens, diz o seguinte: quando você for levar a sua oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra você, vai a ele, reconcilia-te com ele e depois vem e entrega a tua oferta no altar. Por que isso? Porque o Senhor sabe o que se passa nos nossos corações. Então, nós precisamos preparar todo o ambiente interno, coração, para que eu possa oferecer a minha oferta, eu entregar a minha oferta no altar. Então, é muito sério a questão. Eu preciso disso. Para quê? Por quê? Porque o Senhor atenta para o coração. Ele olha para a minha atitude de ofertar, mas ele olha primeiramente para a minha condição espiritual e como estou eu lá dentro. Ele olha tudo isso. Por isso que a gente precisa fazer as coisas dentro do que o Senhor tem nos ensinado. Então, Deus vê o coração e não a aparência da oferta. A verdadeira fé se manifesta quando entregamos a Deus não o que sobra, mas o que é valioso para nós. A fidelidade nas pequenas coisas tem grande valor diante de Deus. Essa mulher nos ensina
que mesmo em tempos difíceis é possível viver com generosidade, fé e entrega total a Deus. E me veio agora à mente, uma certa vez, em um culto de missões, um certo irmão não tinha o dinheiro para dar no dia de um culto de missões, que estavam arrecadando uma quantia para um determinado missionário que estava passando uma necessidade muito grande onde ele estava. E essa pessoa não tinha nada, não tinha dinheiro para dar. Ele simplesmente tirou a sua aliança e colocou lá no gasofilácio. E tinha alguém que percebeu e que olhou, que viu que ele estava doando o que ele tinha. O que ele tinha de mais precioso era a sua aliança. E ele pegou, tirou a aliança e colocou lá dentro. E alguém observando viu que ele tinha colocado. E era algo precioso. E era algo que ele não podia ficar sem. Interessante que essa pessoa foi lá, pegou a aliança, perguntou à pessoa lá, você sabe o valor dessa aliança? Aí alguém disse para a pessoa mais ou menos o valor da aliança. Essa pessoa deu o valor da aliança, pegou a aliança e devolveu à pessoa que tinha dado a aliança. Porque sabia que era tudo que aquela pessoa tinha de mais precioso, de mais valor, no sentido material, era a sua aliança. Então, veja só. Veja como é o coração de uma pessoa disposta vamos dizer assim, a contribuir, disposta a ajudar, a ser útil dentro da casa do Senhor. Então, são pessoas que não são materialistas. Porque se fosse outra pessoa, dizer, não, só tem a minha aliança, eu não vou dar a minha aliança. Então, eu achei isso e veio à minha mente agora muito interessante este acontecimento. Foi um culto missionário e que nos chama bastante atenção dentro disso. Quando estamos falando de generosidade e de oferta, de entrega, nós estamos falando de algo importante para os nossos dias. Por quê? Porque a igreja, o templo, tudo que se acontece dentro dele é feito com as ofertas e os dízimos dos irmãos. Então, para poder haver uma melhoria, precisa se ofertar e dizimar dentro do que realmente o Senhor, ele vê todas as coisas. E nós precisamos entender isso. No tópico 2, a profecia da destruição do templo. Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 6. Tudo o que é terreno é passageiro. Tudo aquilo que está aqui é passageiro. Tudo passa. Tudo. As pessoas estavam impressionadas com a beleza do templo, mas Jesus declara: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava falando de um tempo futuro, de que isso não ia, que alguma coisa ia acontecer. E que aquele templo suntuoso, bonito, um dia ele não existiria mais. Nós podemos fundamentar nossa vida em coisas visíveis, pois tudo isso passará. As coisas visíveis passarão. Tudo aquilo que você está vendo, um dia não vai mais existir. Então, o templo era símbolo de segurança religiosa e nacional, mas até isso cairia. Jesus nos chama para confiar no eterno e não no que é temporário. Nós sabemos que as coisas passam, tudo passa. Então, ele está nos dizendo o seguinte: por mais que você esteja em uma casa bonita, tudo muito lindo, maravilhoso, um dia vai passar. Tudo isso vai passar. O que não passa é a minha fé no Senhor, é o meu amor, a minha devoção, a minha fidelidade para com o Senhor, porque isso me levará à eternidade. Por isso que nós precisamos sempre orar e pedir ao Senhor, ao amigo Espírito Santo, que gere em nós o fruto do Espírito. Porque sem o fruto do Espírito, a gente não consegue chegar nas mansões celestiais. Por quê? Porque nós precisamos das características do fruto do Espírito. Nesse tempo, lembrando que tudo que faço aqui vai refletir na eternidade. Por isso que a palavra do Senhor diz que depois da morte, segue-se o juízo de Deus é ser misericórdia. Só por tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer em vida, consciente, ainda aqui sabendo o que eu estou fazendo. Porque depois que a pessoa morre, tudo que vai acontecer na vida da pessoa que morreu é o que ela fez aqui, o que ela plantou, o que ela semeou.
Então, ela vai colher, ela colhe aqui e por fim na eternidade. Nós estamos vivendo num tempo de plantação, nós estamos vivendo em um tempo que a gente planta e a gente colhe. E nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos perguntar, onde está a nossa segurança? No dinheiro, nas estruturas, nos prestígios ou em Deus? A minha segurança está em Deus. Aí a vossa segurança, aonde está? A nossa segurança precisa estar no Senhor. As coisas aqui é só enquanto estamos aqui, né? E é passageiro. É passageiro. Mas a nossa vida é eterna, não. De jeito nenhum. Não é passageiro. Então, nós precisamos estar seguras em Deus. Em Deus. Nem prestígio, nem dinheiro. O dinheiro acaba, o prestígio também. Mas se estamos seguras em Deus, nós iremos realmente morar com o Senhor na eternidade. Terceiro, os sinais do fim e a vinda de Cristo. Está no capítulo 21, versículos 7 ao 28. Os sinais que precedem a volta de Cristo. Jesus revela aos discípulos o que ocorreria antes do fim. Sinais gerais, que está no versículo 7 ao versículo 11. Guerras, terremotos, fomes, pestes, sinais celestiais. Tudo isso são princípios das dores. Não é o fim ainda. Ainda não é o fim. Nós estamos vendo a situação de Israel. O povo de Israel e o que está acontecendo ali ao redor. É bomba, é destruição. Eles estão no princípio de dores. E nós precisamos orar pela paz de Israel, a paz de Jerusalém. Isso, a palavra do Senhor nos diz. Tudo isso é prenúncio da vinda de Jesus. Tudo isso já é prenúncio da vinda de Jesus. Guerras, temos visto guerras. Terremotos, sim. Vários lugares tem acontecido terremoto. Fome, peste, sinais celestiais, temos visto. Quantas vezes pessoas dizem assim, você viu algo que aconteceu, apareceu algo no céu e ficam todo mundo atordoado. Tudo isso é prenúncio da vinda, da volta de Jesus. Ele está nos mostrando, dando sinal de que nós precisamos estar em alerta, porque Jesus estará voltando a qualquer momento. Nós não podemos dizer, vou me preparar amanhã, porque quando Jesus voltar. Não, eu preciso me preparar agora. Eu preciso estar preparada agora. Mas, às vezes, a gente erra, certo? Errei, peço perdão, Senhor, me perdoa. Quando eu peco, quando eu erro, sem ser proposital, o Senhor é aquele que está pronto a nos perdoar. Agora, aqueles que continuam pecando, errando, peca e erra, na mesma situação, aí é difícil para poder ele ter um perdão verdadeiro. Por quê? Porque sempre ele erra e escorrega na mesma situação. A não ser que ele chegue e peça perdão ao Senhor e não faça mais. Porque é isso que deve ser feito. É isso que as pessoas analisam e têm uma consciência e conhecem a palavra, nós precisamos fazer. Perseguição dos fiéis, do versículo 12 ao versículo 19. Seriam entregues às autoridades, o Espírito Santo daria sabedoria para testemunhar e perseverança salvaria sua alma. Veja só, quem persevera realmente tem a sua alma salva. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Então, nós que estamos aqui ainda somos sujeitos a errar, a pecar, deslizar, mas temos que ter perseverança até o fim, para que possamos verdadeiramente, quando o Senhor nos tirar daqui, ter direito a uma vida eterna com Cristo. A destruição em Jerusalém, versículo 20 ao 24. Cumprida historicamente no ano 70 depois de Cristo. Nós já vimos que isso já aconteceu. Um juízo sobre a nação, mas também um aviso para o mundo. Nós sabemos que o relógio para a vinda, para a volta de Jesus é Jerusalém. Nós precisamos olhar, por isso nós estamos vendo a situação de Israel. Quando Israel, na situação em que está, já é o relógio marcando que Jesus está voltando. Jerusalém também. Jesus está voltando.
E nós precisamos ter esta consciência. A vinda gloriosa de Jesus, sinais cósmicos, desespero entre os povos, Filho do homem virá em glória e poder. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando. A gente vê sinais cósmicos. Agora, recente, a gente viu a lua de sangue. Nós temos visto muitos sinais acontecendo. Nós temos visto também, se você for para a história, for analisar a história, você vai ver que o Jordão já está realmente, as águas já têm recuado um pouco. Então, o Mar Vermelho também. Então, se você, dentro da história, o problema é que a gente se preocupa só com a gente aqui e o agora. Nós nos preocupamos simplesmente em quê? Em bem-estar, em ter uma casa muito frutuosa, de ter carros do ano. E a gente se preocupa mais com as coisas daqui e se esquece das coisas espirituais. Por isso que existe um jornal, A Chamada da Meia-Noite e a Notícia de Israel, que é uma revista, que ele traz todas as informações para nós. Ou seria que cada um de nós pudéssemos fazer a escritura dessa revista, que ela vem mensalmente, e ela vem dizendo os acontecimentos, o que tem acontecido no mundo e em relação realmente aos cristãos, o que é que está acontecendo que demonstra a volta de Jesus, que é tão real, e nós estamos vendo o cumprimento das coisas dia a dia. Por isso que aqui, quando ele diz assim, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, porque Jesus está próximo. Tudo que a gente passa aqui vai passar. Um dia as dores, tristeza, doenças, vocês já viram? Pestes, quantas enfermidades, o Covid que chegou aí, as enfermidades que têm surgido, uma após outra, e a gente fica assim, sem entender tanta doença, que a gente nunca nem ouviu falar. Então, nós estamos vendo os acontecimentos. Isso é um alerta, nós precisamos estar atentas, porque Jesus está voltando. O mundo será abalado, mas o povo de Deus deve olhar para o alto, de onde vem a nossa redenção. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso que não é mais tempo de picuinhas, não é mais tempo de disse-me-disse, não é mais tempo de estar com raivinha do irmão, raivinha da irmã, não é mais tempo disso, não. É tempo de nos consertar. Por que a Bíblia diz assim? Enquanto você está no caminho com seu irmão, se reconcilie com ele, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais condições de se reconciliar, porque um vai, ou um ou outro vai embora. Então, enquanto estamos no caminho, aí a Bíblia diz assim, aí a gente diz assim, mas eu amo o Senhor. Como a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz assim, como você diz que ama o Senhor que você não vê e aborrece o seu irmão que você vê todo dia? Como? Como é que isso acontece? Como isso? Como é que é isso? Se é a palavra do Senhor que diz. Então, nós precisamos comungar da mesma fé, do mesmo espírito, da mesma comunhão com os nossos irmãos enquanto estamos aqui. Depois da morte, segue-se o juízo, e o juiz de Deus é sem misericórdia. Eu preciso acabar com as minhas indiferenças enquanto eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui, eu sou mortal. Hoje eu estou, amanhã eu posso não estar. Então, nós precisamos ter esse entendimento, deixar o orgulho de lado, deixar muitas vezes aquilo que querem nos paralisar de lado e começar a tomar uma atitude diferente. E se eu tenho alguma coisa contra a irmã, eu vou até ela. Ela pode ter feito mal a mim e ela pode não saber, né? Ela pode não saber que fez. Olha, irmã, eu fiquei chateada com você em determinado tempo porque a senhora fez algo que eu não gostei. A pessoa vai simplesmente olhar para si mesma, se ela tiver humildade, e dizer assim, poxa, se eu fiz isso com você, me perdoe em nome de Jesus. Mas não ficar com cara de paisagem. Poxa, não sabia. Não, a irmã está dizendo que se machucou? Se magoou? Sim. Então, irmã, me perdoe em nome de Jesus, porque não foi proposital. Não foi porque eu quis. Mas se você está assim comigo, me perdoe em nome de Jesus. Isso é atitude de irmãos. Uma família pode ter 10 filhos. Filho entre irmãos, os irmãos entre irmãos, eles brigam. Eles brigam por tudo. Por uma roupa, um calçado, uma história,
disse uma história que a mãe não sabia, o outro chega e conta. Depois eles fazem o quê? Se perdoam. E neste perdão, o Senhor é aquele que faz um laço, uma união tão linda. E eu vou dizer uma coisa: as coisas começam a prosperar em nossas vidas, quando a gente organiza o caminho. Sabe o que é quando a gente tem algo contra o nosso irmão, que entrou aqui agora? Quando a gente tem algo contra o nosso irmão e a gente vai até ele, sabe o que é que se diz isso na psicologia? Limpar o campo. Limpar o campo é o quê? Desobstruir o campo, que muitas vezes está obstruído com o quê? Com coisas que aconteceram. Nós precisamos resolver essas situações aqui. E eu vou dizer ainda mais: o campo precisa estar limpo, porque o campo, além de ser aqui no sentido eu e o fulano, também é para cima. Por quê? Porque o campo precisa estar limpo entre eu e os demais, e também para cima, para que não tenha impedimento às minhas orações chegar até o Senhor. Precisamos ter essa expansão de consciência, esse entendimento de consciência, porque não podemos mais viver só tomando leitinho. A gente tem que agora comer mocotó mesmo, é comer comida grossa, é aprender o que é certo e o que é errado, e sem passar a mãozinha por cima. E para as pessoas que já me conhecem, já sabem que eu não sou de passar a mão, eu sou de confrontar, porque a palavra de Deus nos confronta. E nós precisamos acordar. Vamos continuar dormindo? Até quando? Aí Jesus vem, volta, leva os demais e eu vou ficar? Não, eu quero subir na primeira chamada. Eu quero subir na primeira chamada, porque quem for na segunda será muito doloroso. Eu quero ir na primeira. E nós precisamos entender isso, porque e Jesus está pronto a nos ajudar, a nos perdoar, a estar conosco todos os momentos. Ele está pronto. E o amigo Espírito Santo é aquele que muitas vezes fala com a gente direto. Aí diz: você precisa mudar, você precisa olhar para você mesmo e você precisa tapar essas brechas para que o inimigo não tome terreno e possa te acusar. E nós precisamos disso, compreender isto. O quarto, vigilância e perseverança. No capítulo 21, versículo 29 ao 38. Prepare-se hoje para que virá o amanhã. Jesus conta a parábola da figueira, assim como o brotar as folhas anuncia o verão, os sinais indicam que o fim está próximo. Jesus está voltando, sim. E nós precisamos estar acordadas, atentas. Ele nos dá 3 advertências. Não se deixe dominar pela ansiedade, prazeres ou embriaguez. Aí as pessoas pensam que embriaguez é só você tomar vinho, tomar bebida forte. Não. Tem pessoas que se embriagam pelo egoísmo, pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento, e se embriaguez também. Se embriaga pelo que o outro disse, e fica naquele rolo, e vira uma bola de neve, e você depois não tem coragem nem de falar com o outro, e porque está embriagado. A embriaguez. Então, nós precisamos ter cuidado. Vigie constantemente, está no versículo 36. Estejam preparados para estar de pé diante do Filho do Homem. Ninguém vai chegar e vai dizer assim: eu não sabia. Ninguém nunca me disse. Sabe por quê? Porque no livro das crônicas tudo está registrado. Tudo está registrado. Você aprendendo, você ouvindo, você sendo ensinada, você sendo instruída, tudo está lá. O que acontece com você, o que você diz, o que você faz, tudo está escrito lá. O Senhor, Pai de Jesus, já me perdoou, sim, Ele nos perdoou. Mas Ele nos perdoou quando nós estávamos realmente sem ter conhecimento dEle, fazia tudo aquilo que não agradava ao Senhor, aí a gente reconheceu o nosso erro e Ele nos perdoou. Isso aí é passado, fica para trás. Mas depois que Ele nos perdoou, daqui para frente, tudo está registrado e tudo realmente vai um dia, lá na eternidade, no dia da vergonha eterna, vai ser lançado em um telão, onde todos vão ver o que aconteceu conosco, tudo que a gente fez. E ali mesmo nós seremos julgadas.
Será que realmente vamos ser julgados para quê? Para a salvação eterna ou para a condenação eterna? Nós precisamos estar atentas, amadas. Nós precisamos estar atentas. Então, estejamos preparados para estar de pé diante do Filho do Homem. E dizer, quando acontecer algo, mas eu pedi perdão nesse dia, eu realmente me humilhei, cheguei perante o Senhor, pedi perdão, e diante da pessoa que muitas vezes eu senti raiva, senti mágoa, senti ressentimento, senti vontade de esganar a pessoa. E eu pedi, nesse momento eu me arrependi, eu pedi perdão ao Senhor, e também cheguei até a pessoa, e se a pessoa fez alguma coisa contra mim, liberei perdão para ela. Então, veja só, é muito sério a questão, muito sério mesmo. Então, a lição para a gente a vigilância é a atitude de crer. Precisamos viver o presente com propósito eterno. A volta de Jesus não é um mito, mas uma promessa real. Quantos o Senhor vai pegar despercebidos? Quantos já não esperam mais Jesus? Quantos já desistiram de Jesus, já não quer mais saber de nada? E o que pode fazer? A Bíblia diz que a gente tem que perseverar até o fim para ser salvo. Porque a nossa salvação não está no início e nem no meio. Ela está no fim. A nossa salvação está no fim. Nós precisamos acordar enquanto é tempo. Jesus ensinava todos os dias no templo. Ele se dedicava a preparar os corações. E nós estamos nos preparando? Nós estamos nos preparando? Você está comendo a palavra? Você tem prazer em ser instruída? Você tem prazer em estar na presença do Senhor? Você tem prazer em cultuar ao Senhor? Você tem prazer em louvar o nome do Senhor, e ter tempo para Ele, para adorar a Ele, andar com Ele? Tem tempo? Nós temos tempo, será? Será que a gente tira esse tempo para o Senhor? Nós precisamos. Um tempo de qualidade. Não é um tempo assim, eu estou lavando os pratos, estou falando com o Senhor. Eu estou varrendo a casa, eu estou falando com o Senhor. Eu estou sentada ali, eu estou falando com o Senhor. Não. Eu sei que a gente fala com o Senhor, a Bíblia diz orar sem cessar, eu sei que a gente ora nessas condições, mas eu estou falando de um momento a sós com o Senhor, que você dedica exclusivamente para Ele. Você tem tem tirado esse tempo? Será que a gente tem tirado esse tempo para o Senhor? Para dedicar exclusivamente para o Senhor? Nós precisamos ter este tempo para poder realmente depositar diante do Senhor. Precisamos compreender isso. Então, a conclusão desse estudo é o seguinte: Lucas 21 nos convida a refletir. Estamos vivendo com fidelidade como a viúva? Somos fiéis mesmo nas nossas ofertas e no nosso dízimo? Será que é fiel mesmo? Nós estamos dando aquilo que, na verdade, a gente faz as contas e a gente dá mesmo o dízimo, correto? É isso que o Senhor aqui está nos falando a respeito da viúva. Onde está a nossa segurança? Está na terra? Está em Deus? Está nos homens? Está no dinheiro? Temos reconhecido os sinais do tempo? Nós estamos atentando para as situações, as guerras que estão acontecendo, principalmente em Israel e por aí afora? As guerras que estão acontecendo, os reinos contra reinos, né? E assim sucessivamente. Vocês estão satisfeitas com tudo que está acontecendo no mundo? O nosso Brasil está indo muito bem, né? Muito bem? Está bem? Não, porque tem pessoas que realmente de outros países que estão tentando acordar o pessoal e as pessoas não querem ser acordadas. Então, veja só, analise, isso é a palavra do Senhor que está dizendo. Estamos prontas para o encontro com Cristo? Né? Então, estamos prontas para o encontro com Cristo? Estamos prontas? Muitas vezes, a gente tem tempo para tudo, e a gente não tem tempo para Deus. Aí a gente só diz assim, eu vou para a igreja, como se o único momento de tempo que a gente tem para Deus fosse a igreja. A igreja é a conclusão do dia todinho que você teve para poder você cultuar o Senhor. E quando chega na igreja, fica o tempo todo olhando para a hora. Olhando para a hora. Eu já falei aqui sobre o tempo. Já falei aqui que muitas vezes, a gente acha que dízimo é só dinheiro. E se esquece do dízimo do tempo. Aí, esse dízimo do tempo, que é todo dia, será que a gente tira desse tempo, a gente dá o dízimo ao Senhor? Porque esse dízimo é o quê?
a leitura da Bíblia, a oração. Será que a gente tem essa constante? Será? Isso fica para a gente refletir. Então, o nosso chamado é viver com os olhos no céu e os pés firmes na fé. Viver com fidelidade no presente e esperança no futuro. Para viver, realmente ter uma esperança, eu preciso fazer tudo o que o Senhor tem querido que eu faça aqui na terra, porque eu tenho certeza que o futuro me espera, um futuro de esperança, de onde o Senhor está, nós estaremos com o Senhor, seremos servida pelo Senhor e seremos noiva do Senhor. Nós seremos a noiva de Cristo. Noiva de Cristo. A condição que os anjos hoje são anjos é o que a igreja de Cristo, que não é placa de igreja, a igreja de Cristo, a igreja que o Senhor realmente vai escolher, vai fazer, vai cumprir, essa igreja, né, porque de cada denominação o Senhor vai tirar um povo, a gente sabe disso, temos consciência disso, não é placa de igreja, é a igreja que o Senhor ele mesmo irá formar. E essa igreja vai casar com Jesus. É a noiva de Cristo. Então, a condição que hoje está os anjos será a igreja. A igreja tomará a condição também dos anjos, isso é todo o campo que Jesus for governar, reinar, Jesus for julgar, a igreja está com ele. Nós precisamos realmente partir na primeira chamada. Porque quem ficar na segunda chamada será muito difícil. Para aceitar Jesus no meio do tormento, da aflição, da angústia, do desespero, será muito difícil. Não é fácil. Porque o Espírito Santo já não está mais na terra. Ele sairá da terra. Então, nós precisamos realmente subir na primeira chamada. Então, vejamos aqui. A igreja, o Senhor está nos chamando hoje para entrega do coração tudo o que temos e somos, desapegar das estruturas humanas, estar atentos aos sinais e viver com propósito, vigiar, orar e esperar com fé o retorno do nosso Salvador. Então, é isso que hoje o Senhor quer de nós. Uma entrega de coração mesmo, de se entregar mesmo ao Senhor de coração. Tudo que temos e somos. Meus defeitos, minhas falhas, minhas qualidades, minhas habilidades, tudo isso entregar diante do altar do Senhor. Está tudo entregue para o Senhor. Desapegar das estruturas humanas. Ah, Senhor, porque a gente se preocupa, você já notou que a gente se preocupa mais com a nossa vida física do que com a nossa vida espiritual, do que com a nossa vida emocional, do que com a nossa vida mental? A gente se preocupa mais com a nossa vida física, com a nossa aparência. Mas eu quero dizer uma coisa, a mudança interna, ela mostra o exterior. Ela mostra no exterior a mudança que foi feita interiormente. Não adianta, e o Senhor atenta para o coração. Ele sabe o que precisa, ele sabe o que falta. E nós precisamos verdadeiramente tomar uma atitude, tomar uma posição de mulheres de Deus, ser vigilante. Aí aqui diz, vigiar e orar. Aí às vezes as pessoas dizem assim, é orar e vigiar. Não, a vigilância vem antes da oração. Por que a vigilância vem antes? Porque aquilo que eu orei, eu posso perder tudo na porta, na saída do templo, na saída do meu quarto. Por quê? Por causa das dúvidas. Por causa das dúvidas. Eu orei, pedi ao Senhor, mas será que Ele vai me dar? Quando você diz será, você já colocou dúvida. Sua oração já é anulada. Então, eu preciso fazer o seguinte, preciso ter vigilância nas palavras, nas atitudes. O que eu coloquei diante do Senhor, eu coloquei diante de um homem, de um Deus, de um Senhor, de um Deus poderoso, de um Deus grandioso, de um Deus majestoso, de um Deus que ouve, de um Deus que age, e que o globo terra está na palma da sua mão. Então, se eu pedir algo a Ele, Ele é aquele que vai me conceder. Só que Ele nos faz esperar. Enquanto estamos esperando, Ele está trabalhando em nós. Ele trabalha no nosso caráter, Ele trabalha no nosso coração, Ele trabalha no nosso ser, Ele trabalha em toda a nossa vida, para poder estarmos aptos, prontos
para receber o cumprimento daquilo que pedimos. O Senhor, Ele não dá as coisas para a gente quando a gente pede de qualquer jeito. De maneira nenhuma. Às vezes, a gente diz assim, mas por que o Senhor está demorando tanto? Não é que Ele está demorando, é que Ele está trabalhando em nós primeiro, para que possamos estar aptos, para que aquilo não suba a cabeça e a gente perca a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa salvação. Por isso que muitas vezes, por isso que a palavra do Senhor fala a respeito do rico. Porque o rico, o Deus dele é o dinheiro. Não vou dizer que não existe rico que aceitou Jesus como seu Salvador. Sim, existe rico que aceitou Jesus como seu Salvador. Mas a maioria dos ricos, o Deus dele é o dinheiro. Agora, quando está doente, em cima de uma cama, no hospital, pode ter dinheiro do mundo todo, mas não tem cura. Não cura. Porque a cura está em Cristo. A cura está em Deus. A cura está no Senhor. Quando Ele quer curar, Ele cura. E eu preciso entender isso. Não é o meu dinheiro que vai fazer o milagre na minha vida. Quem vai fazer o milagre na minha vida é aquele que é dono do universo, aquele que deu inteligência aos homens, aquele que se levantou prontamente para nos ter como filha dele, através de Jesus Cristo. Jesus é aquele que nos religou com o Pai. Nós precisamos entender a cada momento. Então, que as coisas eternas sejam mais importantes na nossa vida do que as coisas terrestres. Porque tudo isso vai ficar aqui, mas a celestial vai permanecer. Por isso que nós precisamos, a cada dia, pedir ao amigo Espírito Santo para gerar em nós o fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Precisamos verdadeiramente, insistentemente, dizer, eu quero, eu preciso, eu necessito deste fruto do Espírito. Que Deus continue nos abençoando nesta manhã gloriosa, que o Senhor continue ajudando a cada uma de vocês, que o Senhor continue falando conosco de maneira toda especial, e que nós possamos ter entendido esta palavra hoje. E vamos nos despertar. Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando e a gente precisa, a cada dia, estar atenta, despertadas, para poder Jesus, quando voltar, não nos pegar de surpresa e a gente terminar ficando. E olha que a palavra do Senhor diz que muitos ficarão, que aqueles que você achava que ia subir, não vai. E aquele que você acha que vai subir, não sobe. E aquele que você acha que aquele não vai subir, aquele sobe. Nós precisamos entender e parar de julgar a pessoa. O Senhor não nos chamou para julgar. O Senhor nos chamou para pregar, também não nos chamou para salvar. O Senhor nos chamou para anunciar, e o Senhor nos chamou para a gente cuidar da nossa vida. E não cuidar da vida dos outros. Precisamos cuidar da nossa própria vida. Eu preciso ver a minha condição com o Senhor. Não preciso ver a condição de A e nem de B. Eu tenho que olhar a minha vida, como ela está. Que Deus continue nos abençoando. Vamos agradecer ao Senhor neste momento. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuamos na Tua presença, te louvamos por esta palavra. Senhor amado e eterno, nos ajude a cumprir o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade, a andar pautada dentro da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a cada dia, nos ajude a olhar para Ti, ó Pai, pois sabemos, entendemos que de Ti vem a solução, de Ti, Senhor, vem a resposta, Pai de amor e de bondade. Trabalha dentro de cada ser, de cada coração, tira aquilo que não Te agrada, desfaz daquilo, Senhor, que não Te pertence, opera de maneira especial, nos ensina, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade. Pai de amor e de bondade, recebe a nossa gratidão no trono da graça. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Dê um dia de vitória, um dia de paz, um dia de gozo, um dia de contentamento.